Desde o dia 1º de janeiro, os brasileiros já pagaram imposto 1 trilhão e 300 bilhões de reais. A gente mostrou o imposto, mas agora um pouquinho para você. Mesmo com a alta carga tributária existente, o governo hoje lançou um balão de ensaio que cresceu muito durante todo o dia, que era o de se adotar e retirar um pouco mais de dinheiro do bolso brasileiros. Como assim? Aumentando a alíquota do imposto de renda. Com problemas para fechar o orçamento do ano que vem, a equipe econômica estuda lançar um pacote com medidas para aumentar os impostos. A estimativa é que estas medidas tirem do bolso dos contribuintes e coloquem nos cofres da Receita Federal cerca de 35 bilhões e meio de reais. Uma das propostas prevê a criação de uma alíquota de 30% ou 35% de imposto de renda, que seria cobrada de quem ganha mais de 20 mil reais por mês. Traduzindo em números, isto quer dizer que quem ganha 25 mil reais, por exemplo, terá de entregar ao leão R$ 7.500, no caso de uma alíquota de 30%, ou R$ 8.750 se a alíquota for de 35%. Pelos cálculos do governo, o aumento da carga tributária para quem ganha mais de 20 mil reais pode representar um aumento de até 4 bilhões de reais na arrecadação. E só de ouvir estes números, o leão já está lambendo os beiços. A alíquota de 35% não é novidade no Brasil. Em 1993, o então presidente Itamar Franco e o seu ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, assinaram uma medida provisória que incluiu na tabela do imposto de renda a taxa de 35%. Em 1996, já no governo FHC, a tabela foi corrigida e a alíquota máxima voltou a ser de 25%. Na época, o governo alegou que a alíquota de 35% não provocou aumento na arrecadação final do imposto. Em 98, a alíquota subiu para 27,5% e desde então não houve mais alteração na alíquota máxima. A retomada da taxa de 35% também passou pela cabeça das equipes econômicas dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. Em 2003, o então ministro da Fazenda, Antônio Palocci, surpreendeu ao anunciar que estudava a possibilidade de alterar a tabela e incluir a alíquota de 35%. Depois, em 2015, foi a vez do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, anunciar que a tabela poderia ganhar uma nova alíquota, variando entre 32% e 35%. Olha, você acabou de ver aí que se mudar a tabela, iria arrecadar 4 bi. Quanto o governo gastou agora, esses dias atrás, com aquelas emendas parlamentares? Ele gastou 2,5 bi. Ele ia arrecadar 4, ele já gastou 2,5 bi. Mas, como eu disse a você, o assunto cresceu muito durante a tarde, né? E por esse motivo, então, nós convidamos aqui o nosso entrevistado. Aqui conosco está o Richard Domingos, que é diretor executivo da Confirp, consultoria contábil. Richard, obrigado pela participação. Você tem o nome do nosso comentarista de economia, que se chama Richard também. Que bom. Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer em conhecê-lo, muito obrigado. Ô, Richard, primeira coisa que queria que você explicasse para a gente. A gente contou que no passado teve a alíquota de 30% ou 35%. Sim. Mas, em compensação, você podia abater uma série de coisas. Você abatia escola, roupa, livros. O que é que se abate hoje no imposto de renda? Olha, o imposto de renda hoje é bem limitado as deduções permitidas. Você pode abater despesas com dependentes, né, com valor fixado pela Receita Federal, despesas com instruções, despesas hoje, médicas. Um dependente quanto é? R$ 2.735 por volta. Quanto? R$ 2.735. Por ano? Por ano. Mas então ele vai morrer de fome. Existe uma injustiça tributária em questões de dedutibilidade, porque, por exemplo, instruções, por exemplo, você tem limites estabelecidos pela legislação do imposto de renda em torno de 3 mil e poucos reais para cada filho, inclusive o dependente. Uma escola com certa qualidade, o contribuinte paga muito mais do que isso, né? Acho que talvez 3 mil e poucos reais não vai pagar 2 ou 3 meses de uma boa escola para esse contribuinte. As únicas despesas que não têm teto de dedutibilidade são despesas médicas, hospitalares, odontológicas, assistência médicas e seguro-saúde. Essas despesas elas podem ser deduzidas na sua integralidade, né? E isso é uma questão que acontece com todo contribuinte em geral. Não é só
o governo ele não só aumenta a carga tributária, aumentando a alíquota. Como é que ele aumenta a carga tributária? Ele simplesmente não corrigiu a tabela do imposto de renda. Tá? É uma forma de você, com os dissídios... Quer dizer, não corrige a inflação. Isso, ele não corrige as bases da tabela. Então, no ano seguinte, eu pago mais imposto do que no ano anterior. Exatamente. Se você tiver um aumento salarial de reposição de inflação, por exemplo, que nós tivemos há um pouco tempo, há 1 ou 2 anos atrás, inflações que chegou a 2 dígitos, e não teve essa correção na tabela do imposto de renda, naturalmente você passou a pagar mais imposto de renda por você ter... Ainda que a alíquota continue a mesma. Exatamente. São 3 alíquotas. Ela começa 7,5% 7,5%? e termina em 27,5%. Então, são 7,5%, a segunda é? 7,5%, 15%, 22,5% 22,5% e 27,5%. São 4 alíquotas. São 4 então. alíquotas, né? E o teto, o piso para isenção é R$ 1.903 por mês, né? E o limite para você passar para 27,5% de imposto de renda é R$ 4.664. Então, quem ganha, vou arredondar para ficar mais fácil, quem ganha R$ 5.000 ou mais, paga 27,5%. Exatamente. Sei. Exatamente, 27,5%. Quem ganha até R$ 1.903 não paga o imposto de renda. Então, mas como não corrige a tabela, não atinge também o pessoal que não paga imposto de renda? Sim, muitos dos contribuintes, tanto é que a cada ano a Receita Federal vem divulgando estatisticamente os números de contribuintes que passaram a estar obrigados ao imposto de renda, mas não porque eles passaram a ganhar mais, e sim porque com o congelamento da tabela do imposto de renda, ele incluiu novos contribuintes no rol de pessoas que têm que pagar mesmo não imposto. ganhando mais, ele começa a pagar imposto de renda. Exatamente. Esse é o país que nós vivemos, né? E a pergunta hoje, Heródoto, das situações que nós estamos, não é se vai aumentar a carga tributária. A pergunta é quando, né? Existem vários fatores, a não ser os políticos que nós estamos vivendo hoje, que pode afetar fortemente o caixa da Receita Federal a partir do ano que vem. Por exemplo, existe uma ação já julgada no Supremo Tribunal Federal, que é a exclusão da base de cálculo do PIS e COFINS, tirar o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. O governo, a União, perdeu essa ação. No Supremo? No Supremo Tribunal Federal. Sei. O Supremo está modulando essa ação. Modulando quer dizer empurrando com a barriga, é isso? Não, ele está achando uma forma e vai definir como vai ser aplicado essa situação. Isso vai ter um impacto no caixa do governo de mais de 20 bilhões de reais. Ao ano. Sem falar no passado, porque as empresas que ingressaram com a ação judicial questionando essa bitributação e ganharam, vão ter o direito de ressarcir. Então, a pergunta hoje não é mais quando, se vai aumentar a carga tributária, é sim como, porque o governo não tem dinheiro para pagar isso. Quer dizer, além do rombo que eles já anunciaram, de 133 bi, que parece que eles vão ter que alterar, aparecem essas coisas que o governo, se já não tem dinheiro, ele não vai ter dinheiro também para pagar isso. Também não vai ter. Isso vai impactar diretamente no caixa da Receita. E não vai ter outra conta. Ou diminui despesas correntes do governo, né? Ou aumenta a carga tributária, porque a conta simplesmente não vai fechar. Agora, ele pode buscar esse aumento da carga tributária, não necessariamente do imposto de renda, que depende da aprovação do Congresso? Sim, ele pode através do imposto de importação. Depois de importação, IOF, ele pode mexer? Ele pode mexer a qualquer momento. São impostos regulatórios, né? São tributos que você pode, inclusive, ter eficácia imediatamente, né? Alguns tributos, eles têm que preservar o princípio da anterioridade, ou seja, eles só podem ser aumentados no ano seguinte. É o caso do imposto de renda. Então, está se falando em imposto de renda sobre aplicações financeiras de letras de crédito imobiliária e agrícola, imposto de renda, em geral, de pessoas físicas, e imposto de renda sobre distribuição de lucros, né, que no Brasil não é tributado, porque já é tributado pela pessoa jurídica. Então, o imposto de renda ele só vai incidir uma tributação no ano seguinte. Existem alguns tributos que têm que respeitar a noventena. Por exemplo, são as contribuições sociais. O PIS e COFINS, você pode instituir, aumentar a alíquota, que você tem que respeitar um prazo de 90 dias. Ele começa a entrar em vigor imediatamente? Não, a partir de 90 dias. Existem alguns tributos que são imediatos. Por exemplo, o IOF. Né? Se o governo quiser aumentar o IOF sobre operações de crédito, então vai incidir, a partir daquele dia seguinte, ele começa a incidir. O IPI tem que respeitar 90 dias. Imposto de exportação, imposto de importação é imediato. Então, ele tem margens de manobra para fazer valer esse aumento da carga tributária e aí vai ter que usar o seu jogo político para conseguir aprovar, nesse momento tão debilitado da situação política brasileira, conseguir aprovar
uma questão dessa tão polêmica. Tá. Ele tem outros artifícios que não esse. Sim. Porque isso é impopular, não, vai aumentar o imposto de renda, impopular, vai ter que ser aprovado pelo Congresso Nacional, o pessoal vai dizer, opa, Sim. tem eleição ano que vem, o pessoal vai pegar no meu pé. Mas ele tem outras formas, como você explicou. Ele tem outras formas. E assim, eu não vejo muitas alternativas, olhando o cenário futuro e projetando na situação que nós estamos hoje, esse momento instável político, que o governo terá outras formas de segurar um aumento de uma carga tributária, ainda que seja amargo, né, e ruim para o Brasil, porque a solução seria montar um plano de longo prazo, para conseguir simplificar a carga tributária, simplificar a vida do empresário brasileiro, que já está sofrido. Hoje a carga tributária já bateu 35% do PIB. 35%? 35% do PIB. Então, não existe mais espaço para aumentar a carga tributária no país. Nós pagamos uma carga tributária de países desenvolvidos e nos trazemos de volta serviços públicos de países subdesenvolvidos. Quem está aqui conosco é Richard Domingos, diretor executivo da Confirp Consultoria Contábil. Richard, as pessoas, obviamente, pagar imposto é um ato de cidadania. Sim. Todo mundo tem que pagar imposto, não é verdade? Não? Exatamente. Porque o Estado tem despesas e quem provê o Estado de dinheiro somos nós, os contribuintes. Agora, tem aquela questão que você lembrou no final. Ou seja, uma boa parte dos impostos, eu gostaria de vê-los de volta, na forma de um hospital que funciona, de uma escola que funciona, por aí afora. Então, quando ocorre, você paga uma carga, que são 35, e eu não recebo de volta, começa a me passar pela cabeça o seguinte, por que eu vou pagar imposto então? Exatamente. E o governo criou um amparato, Heródoto, para controlar o empresário. Funciona bem isso? Olha, a Receita Federal tem um dos principais sistemas de cobrança de impostos no mundo. Nós somos estudados como case, né? Então, não se controla tanto a vida empresarial como se controla no Brasil. Em outros países desenvolvidos, a situação é mais tranquila. Lá você não precisa provar que você é honesto, né? O empresário brasileiro, ele sofre uma vigilância 360 graus, em todas as situações, desde movimentações de cartões de crédito, operações financeiras. Caiu por ali na rede, olha, não tem como, o pessoal cruza todo... Não tem como fugir. Não tem como fugir. E a legislação é uma legislação muito pesada, né? Muito difícil do empresário. Aquele que quer pagar certo, manter a sua vida fiscal em dia é também muito complicada. E é caro ou não? É caro e é complicado, porque cada estado tem uma legislação própria, cada município tem uma legislação própria, né? Nem os próprios entes governantes se entendem. Tem muitos tributos que há briga entre prefeituras e estados. Guerra fiscal, diabo a quatro. Exatamente. Então isso dificulta demais e cria um ambiente que não é próspero a empreender. Né? Por isso que dizem que o brasileiro conseguiria empreender em qualquer lugar do mundo, porque quem consegue empreender aqui nesse país, com certeza consegue empreender em qualquer lugar do mundo. Richard, muito obrigado. Prazer em conhecê-lo. Grato aqui pela sua participação. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha, então aí coisas bastante importantes, obviamente, né? Como eu disse, pagar imposto é um ato de cidadania, todos nós temos que pagar imposto, obviamente. Agora, tem aqueles que não pagam, né? Que acham que tem forma de não pagar imposto, de sonegar imposto. Sonegar um imposto, além de crime, obviamente é um crime, está capturado pela lei brasileira, é também um ato de não respeito à nossa sociedade. Em 30 segundos, nós voltamos.